quando falamos que o livro do Apocalipse é o livro mais importante, o livro do Apocalipse, ele tem ali, nele está contido tudo o que aconteceu no grande dia do juízo. E esse grande dia do juízo foi o dia do Senhor. Isso é muito mais importante do que comer pão e beber suco, do que jejum, do que qualquer preceito da lei de Moisés, qualquer ato. O dia do Senhor, ele é mais importante do que você ter conhecimento a respeito do Consolador, que veio ali nos últimos dias, em forma de dons, testemunhando de Deus, testemunhando de Cristo. O Apocalipse 1:10, ele é o fechamento de tudo. Veja, eu apenas vou ler 1 ou 2 versículos, é vídeo curto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha aqui, um versículo solto que dá margem para um rico entendimento. Versículo 7 de 2 Pedro, capítulo 3, no texto da Almeida Revista Atualizada. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, ou seja, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que é esse dia do juízo? Qual o significado dessa palavra? É o fim dos tempos, é o fim da era, é o juízo final, mas é o dia do Senhor. Tanto que se você continuar lendo do versículo 8 ao 10, chegando no versículo 10, assim está escrito: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Eu não gosto desse texto por causa dessas palavras aqui. E os elementos se desfarão abrasados, queimados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então veja, o dia do juízo, tanto no versículo 7 quanto no versículo 10 de 2 Pedro 3, estava falando que o dia do juízo seria um dia de fogo, um dia abrasador, um dia de fornalha. E quando é que esse dia do Senhor chegou? Ou quando esse dia do Senhor chegará? Para a religião, esse dia do Senhor ainda chegará. Esse dia do Senhor ainda ocorrerá, né? Para a religião, para a teologia, para os futuristas, esse dia ainda acontecerá. Então, tanto o versículo 7 quanto o versículo 10, os dois, o dia do juízo e o dia do Senhor é o mesmo, a mesma coisa, a mesma referência. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Então, eu agora mostro para você Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e volto a frisar, esse entendimento de Apocalipse 1:10, ele supera qualquer outro da Bíblia, qualquer um que você imaginar. Olha aqui o que Paulo fala, João disse quando ele estava na ilha de Patmos, no versículo Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então o dia do Senhor tinha chegado. Tanto que você lendo o livro do Apocalipse, você vai ver os 7 selos, as 7 trombetas, você vai ver os 7 flagelos, você vai ver as coisas que aconteceram durante esse dia do Senhor que João estava. Então, e Pedro falou que quando chegasse o dia do juízo seria um dia de destruição, seria um dia de incêndios, seria um dia de fogo, seria um dia de lareira. Aí você lê no início do Apocalipse, João fala que estava lá na ilha de Patmos quando o dia do Senhor chegou. E ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Você pega as Bíblias de estudo, inclusive essa que eu estou aqui, se você olhar aqui embaixo, o dia do Senhor para eles é domingo, é o primeiro dia da semana. Não. O dia do Senhor é exatamente o que Pedro estava falando. E o que diversos profetas falaram. Todos os profetas falaram a respeito do dia do juízo, do dia do Senhor. Então veja,
O entendimento é simples. Então, quando chegasse o dia do Senhor, aquele dia terrível e tal, seria um dia de destruição, um dia de ira, dia de fogo. Aí vamos lá para a profecia de Isaías capítulo 29, do versículo 1 ao 3, no texto da Almeida, revista e atualizada. Ai da lareira de Deus. Por quê? Quando você lê aí em outro texto, fala Ariel. Ariel, em hebraico, significa lareira. Significa algo referente a fogo. Altar de fogo, uma fornalha, uma lareira. Ariel. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, onde Davi acampou, ou seja, Jerusalém. Ai de Jerusalém, onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Versículo 2. Então porei a lareira de Deus em aperto. Deus estava falando que iria colocar a fornalha, a Ariel, dele, a Jerusalém, em aperto. Ele mesmo, Deus, iria fazer isso. Não ia mandar o secretário, não. Ele, de uma forma espiritual, colocou na mente dos gentios, colocou na mente daquela besta do Apocalipse, uma das bestas, que foi o general Tito, a intenção de cercar Jerusalém. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus, verdadeira fornalha de Deus. Versículo 3, acamparei ao redor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então veja, aquele dia do juízo que Pedro falou, se referia ao dia do Senhor, no versículo 10 de 2 Pedro 3, o dia do Senhor, para Pedro, Paulo e os discípulos estava perto. O dia do Senhor para os profetas estavam perto. Daniel disse, Cristo disse lá no capítulo 12 a Daniel, Daniel, cele as palavras desse livro até o tempo do fim. Você entende como que é? Então aquele dia do juízo, aquele dia do Senhor que Pedro falou, que seria um dia de fogo, um dia abrasador, se referia a Jerusalém, se referia ao cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Significou a ira de Deus, significou quando Deus iria derramar o seu cálice de ira, quando haveria o cumprimento da parábola do joio e do trigo. No fim dos tempos, disse Jesus, ele iria enviar os anjos para fazer a colheita. Está lá no capítulo 14 de Apocalipse. Quando as videiras ficaram maduras, os anjos ceifaram. Por que os anjos ceifaram no fim dos tempos? Porque era o dia do Senhor que tinha chegado. A lareira de Deus estava acesa. E essa lareira ela foi acesa no ano de 69, no mês de julho, e durou essa lareira acesa até o mês de agosto do ano 70 DC. Foram 390 dias, 13 meses, e isso está lá em Ezequiel capítulo 5 e capítulo 4, o tempo do cerco que durou, o castigo sobre a grande prostituta, a nação de Israel, que foi julgada dentro da Babilônia, dentro de Jerusalém. Tá bom? Então o dia do juízo, falado por Pedro, foi o dia do Senhor. E o mesmo dia do Senhor foi aquele que João estava na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado, ele foi tomado, ele foi tirado, ele foi levado em espírito. E quem que falou com ele? Quem é que arrebatou o espírito de João para o reino espiritual, para o grande juízo? O Alfa e o Ômega. Cristo que fez isso, tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Acredite, o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, é o escrito mais importante para você decifrar nos dias de hoje, sabendo que tudo se cumpriu. Até a próxima, tchau, tchau.